cidade querida, que Pompeias em nosso rincão tens a fé. Hoje eu quero contar a história da nossa querida cidade Ipaumirim. Por isso, nosso projeto Ipaumirim por um só olhar convida você para conhecer um pouco da nossa história, da nossa gente e da nossa riqueza. Ipaumirim, localizado hoje no Centro-Sul, no último censo realizado em nossa cidade, apontava-se que Ipaumirim tinha muito mais do que 12 mil habitantes. Ipaumirim, composta por 3 grandiosos distritos: o distrito Felizardo, que tem a sua riqueza nas tradicionais quadrilhas juninas; o distrito Canaúna, que tem a sua riqueza, lá no passado, podemos dizer, a maior produtora de rapadura, de mel e de alfinim. Hoje, o distrito Aroeira faz limite com a cidade de Bom Jesus, no vizinho estado da Paraíba. Esses 3 distritos que muito nos orgulham, mas o maior orgulho da nossa cidade está no nosso povo. Um povo humilde, cheio de amor para ajudar ao próximo. Então, minha gente, quando nós falamos de Ipaumirim, nós falamos com muito amor e carinho. Mas eu quero falar da devoção que a nossa gente tem. Eu quero falar da riqueza que a nossa gente tem. Uma das maiores riquezas do nosso município é a cultura. Quantos filhos de palmirinense hoje não nos representa na música, nos representa na literatura, nos representa no artesanato, nos representa em tudo com amor e carinho. Por isso, lembre-se, Ipaumirim se destaca entre os 184 municípios que compõem o estado do Ceará. E não é à toa que a cidade de Ipaumirim se sente muito feliz quando vê os seus filhos por esse Brasil afora, mostrando o amor no coração. E nós, que hoje podemos dizer que temos uma das maiores riquezas, que é o nosso cartão postal, a Pedra de São Sebastião, a qual nós vamos contar um pouco de como começou a história, a romaria, a fé e a devoção. Isso nós queremos passar para você, porque a maior riqueza de um ser humano está em acreditar em Deus. Mas o mais importante é amar ao próximo. Por isso, eu convido a você para ouvir a história da romaria, ou melhor, de uma das maiores romarias do estado do Ceará, São Sebastião, nosso compadroeiro, e o Alto da Pedra, onde está a sua imagem, nos protegendo. Então, a primeira coisa a se levar em conta quando se fala sobre a pedra é a questão dos registros históricos. Então, não existe nenhuma fonte primária sobre os eventos que aconteceram em 1919. Então, o registro que a gente tem é um trecho do livro Aragoinha 42, de Ciro Sampaio, no qual ele retrata que, segundo relatos de Maria Célia Chagas, que era neta do zerador da Capela da Pedra, o senhor Benjamin Ferreira, por volta de 1919, uma senhora chamada Maria Lúcia, que morava nas redondezas da vila de Aragoinha, que é a atual Ipaumirim, ela, que era devota de São Sebastião, todos os dias subia esse morro, a pedra, com a imagem de São Sebastião e deixava lá em cima para fazer as orações dela. Aí o que é que acontece? Alguns caçadores encontraram a imagem, levaram ela para a capela da então vila de Aragoinha
Aí não se sabe se ela trouxe a imagem lá da capela ou se ela pegou outra imagem e colocou. Então não tem um relato bem específico. Aí o que se sabe é que a imagem ou voltou ou veio outra e as pessoas acreditaram que teria sido algum milagre. Então começou-se a devoção. Isso por volta de 1919, mas não há uma data precisa. Aí, continuando a descrição do livro, ele afirma que por volta do dia 20 de janeiro de 1920, teria começado a ser abertos os caminhos para a Romaria. Esse relato vai ser repetido no livro Ipameri Baixio Mari, Subsídios para a História Política, e também na obra Ipameri em 50 anos, que foi feita posteriormente. Mas, como eu disse, não existe uma fonte primária. Aí, a seguir, continuando a história, por volta do dia 20 de janeiro de 1957, o Dr. Francisco Vasconcelos de Arruda, o Coronel Luiz Leite da Nóbrega, eles fizeram uma campanha para angariar fundos para a construção da capela, porque até então havia apenas um nicho, uma cruz, na qual havia a imagem do santo, que aliás a imagem ela provavelmente não resistiu ao tempo e não sobreviveu. O que acontece? Nessa época, em 1957, no dia 20 de janeiro, foi inaugurada a capela. Aí, só que continuou-se a Romaria. Existem poucos registros posteriores, apenas o livro de tombo da paróquia cita que a festa acontecia. Esse relato vai começar a partir da criação da paróquia na década de 1960. E existe apenas o relato de que havia sido realizada a festa e havia ocorrido uma grande multidão. Havia sempre relata isso, a questão da arrecadação financeira e os peregrinos, a questão dos peregrinos. Então, até essa época, até mais ou menos a época do Padre Coringa, na década de 1900, final da década de 1980, não havia novena. Ele que vai introduzir a novena e posteriormente vai ser inaugurada as escadarias em 2001, no final de 2001, e por fim se continuou a Romaria. Então, não, como eu digo, o relato histórico é basicamente esse. Então, apesar de, segundo alguns dizem, ter havido alguma diminuída ao longo dos anos, mas sempre acontece a Romaria por volta de janeiro, se restringe a esse espaço de tempo, apesar de que o atual pároco tem tentado fazer todos os dias 20, então ainda está começando. Geralmente a festa ocorre do dia 11 ao dia 21 de janeiro. O dia 11 é o dia de vir buscar a imagem na pedra e ela é levada até a igreja onde ocorre a festa. A novena do dia 11 até o dia 19. Aí no dia 20 acontece a Romaria, apesar de que os peregrinos eles vêm também em outros dias, mas o ponto principal no dia 20 de janeiro. Então ocorre a missa na pedra, que foi intensificado mais a várias missas, e depois ocorre a visitação ao longo do dia e a procissão. Então no dia 21, no dia seguinte ao dia 20, a imagem de São Sebastião era devolvida à pedra. A estátua que se encontrava na pedra não era de São Sebastião, era do Dr. Francisco Vasconcelos de Arruda, que foi feita pelo sobrinho dele, Cairo Arruda, quando era prefeito, e com a intenção de homenagear o tio que foi responsável pela emancipação política de Palmeirinho e trabalhou muito pela cidade. Então, por volta de 2016, o senhor Bosco Macedo, entre outros, eles fizeram o projeto e foi construída a estátua de São Sebastião, que foi inaugurada no dia 20 de janeiro de 2018, e depois de ter ficado tanto tempo sem haver uma estátua do santo na pedra.